E o Brasil, a gente falou sobre segunda-feira, acho que foi segunda-feira que eu não posso, né? A tabela sempre é a mesma, o Brasil encerrando contra a Bolívia, porque aí pega a Bolívia eliminada. Pegaria eliminado também se fossem 4 vagas e uma da repescagem, já estaria fora. Então não haveria essa mobilização. Como foi o último Brasil e Bolívia de eliminatória antes desse? 4-0 lá em La Paz. O Brasil ganhou fácil. Porque a Bolívia já chegou com os pneus arriados, já eliminada. Dessa vez, por ter mais vagas, ela chegou com essa possibilidade de alcançar pelo menos a repescagem. Então, assim, acho que seria muito diferente se fossem 4 vagas e uma outra. Todo o curso da história seria modificado. Todo o curso. O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi a ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Me lembro desde o começo, eu falando, cara, eu não acho um absurdo. Não, o Ancelotti vai vir para cá. Cara, é a seleção brasileira. Não vai treinar o Rosita Sofia no Brasil. É a seleção brasileira. É sedutor para um técnico, com o currículo que ele tem, ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tentar ganhar, né? Imagina. Isso, desde o início, para mim, está bem claro. E, de fato, havia o contato. Só que houve um momento em que o Real Madrid chama o Ancelotti para renovar o seu compromisso e, simultaneamente, o Edinaldo estava afastado. Depois ele volta, depois sai de vez. Pô, na hora que eu imagino, o Real Madrid fala, vamos renovar o contrato? Eu falo, pô, tem uma proposta do Brasil, mas cadê o cara que me chamou? Não está mais lá, pô, não, vou renovar com o Real Madrid aqui. Talvez ele renovasse mesmo que o Edinaldo estivesse no poder, mas as circunstâncias tornaram óbvia a renovação contratual dele. Isso fez com que ele ficasse mais tempo por lá. E acho que o erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreende nem um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho para treinar a seleção brasileira. Tem que contar o Ramon. O Ramon, então, é uma piada, né? O Ramon é uma piada. O Ramon tem um cartel de treinador antes de chegar na CBF, que é uma coisa medonha. No Vasco, CRB, acho que Vitória, todos os times que ele passou, passagens curtíssimas, trabalhos ruins, e de repente ele está na seleção sub-20, vai para a seleção principal. Aquilo foi uma inconsequência. E segue lá, né, detalhe. Né? Oi? E segue lá na E seleção. está lá ainda. Aquilo foi inconsequência. Isso aí tudo é muito errado. Evidentemente está errado. Acho que no momento que o Ancelotti não podia, ele tinha que ter buscado um outro nome que tivesse peso para comandar a seleção. O maior símbolo de que o Dorival não poderia ser esse cara é ele com o dedinho levantado tentando entrar na rodinha, antes da disputa de penais. Aquilo ali foi constrangedor. E o Diniz fez um prolongamento do que era a relação dele com os jogadores, paparicando o Neymar no jogo aqui do Santos contra o Vasco, tomou de 6-0. Quer dizer, que relação é essa? Sabe, esquisito, não é uma relação, sabe, de cobrança, de profissionalismo. Pode ser que o Ancelotti seja um fracasso na Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas hoje, falando antes da Copa, porra, acho difícil alguém falar assim, contratou um mau técnico, contratou um cara errado. Dá para dizer isso? Alguém conseguiria dizer isso? Eu acho difícil. Acho bem difícil, porque é um técnico da primeira prateleira. E é difícil você ter um técnico desse tamanho em seleção. Nenhuma seleção do mundo tem, cara. Talvez a da Inglaterra com Thomas Tuchel seja a única. Ele ganhou uma Champions League pelo Chelsea, tem títulos, tem um cartel de times importantes que ele comandou, é mais jovem também, né? Fora esse, quem mais? Você pega Roberto Martínez, os demais técnicos, nenhum dele. Mesmo Scaloni, campeão do mundo, não tem o currículo do Ancelotti. Era um técnico de base, que deu certo ali, tudo, um trabalho muito legal, tal, com um apoio incondicional do Messi em dado momento, né? O Messi é a peça-chave ali para o sucesso do Scaloni. Ele traz todos os jogadores para o lado do técnico. Ó, esse cara está comigo. Opa, o professor está com o Messi está com o professor, então é com ele que vai. Isso ficou muito claro na conquista da Copa América do Maracanã, durante a pandemia. Cara, o cara está fazendo o time dele agora. E ir jogar na altitude, gente, vou falar uma coisa. Minimizar a dificuldade do jogador correr na altitude, cara, é mais insano do que você ir lá e jogar 4.150 metros. Como se pode comparar as pessoas que vão lá para a altitude e não vão correr, não vão competir, não vão ter que ter intensidade de jogo com os caras que estão jogando em campo? Sabe? Como falar, eu fui, não senti nada, alguns sentiram, e os jogadores, eu acho que dão muita importância. Cara, 4.150 metros. E outra coisa, essa seleção aí que jogou ontem, né, que foi uma seleção praticamente reserva, inédita, né, foi uma seleção inédita, era aquela que tinha menos chances, pelas circunstâncias, de ir lá e ganhar da Bolívia. Primeiro, o Brasil já estava classificado, você não tem desespero nenhum. Segundo, você vai jogar contra um time que precisa ganhar de qualquer jeito para poder ir para a repescagem. Terceiro, 4.150 metros. Se os clubes vão lá e ganham, os mesmos clubes vão lá e perdem também. Só para dar um exemplo, em 2009, a Argentina com Tevez,
Lúcio Gonzalez, Messi, Veron no banco. Zanetti. Enfim, aquela seleção. Zanetti foi lá e tomou de 6-1 em La Paz. Então, cara, você ficar minimizando, olhando os caras correndo e assim, pô, caramba, tá, eu não tô sentindo nada. Eu acho que é muito o que falam sobre altitude. Gente, só quem tá lá dentro correndo atrás da bola sabe que na hora que você dá uma arrancada, o ar demora para voltar, o oxigênio demora para entrar, o cara perde a respiração. Eu concordo que os jogadores deles também não são totalmente acostumados a jogar na altitude, mas eles são de lá, eles são da Bolívia. Cara, é a mesma coisa que nós aqui falar assim, pô, jogar em Fortaleza em dezembro um amistoso da seleção brasileira. Pô, vai estar 38 graus. Pô, os caras vêm aqui, você pega um time Alemanha, põe lá em Fortaleza em dezembro para jogar contra o Brasil, os caras vão derreter. E o brasileiro também vai sentir muito calor. Só que mesmo os jogadores brasileiros que moram na Europa, ou aqueles que não jogam, que não são de Fortaleza, do Sul ou do Sudeste, eles vão lá, eles vão sentir, mas nós estamos acostumados com o calor, mesmo não vivendo naquele calor. Nós estamos acostumados com o calor. E eles é a mesma coisa. Podem não morar em El Alto, mas os caras são de lá, eles têm mais hábito de jogar ali, porque sempre jogam com a seleção deles em La Paz, cara. Então, cara, a dificuldade existe sim. Não é justificativa para derrota, nenhuma derrota, né? Não é justificativa para nenhuma derrota. Mas é difícil sim. Quando o Brasil consegue ganhar, lá, jogando bem, como já ganhou de 4, enfim, pega uma Bolívia desanimada já praticamente quase sempre. Participação, uma campanha que teve altos e baixos, mudança de treinadores. Como é que você viu todo esse ciclo agora, pensando em Copa do Mundo, Rafinha? Cara, acho que a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente no começo da competição. É claro que a gente ganhou 2 jogos, nossos primeiros 2 jogos, depois a gente teve uma dificuldade no meio da competição, na verdade. Mas acho que o nosso objetivo principal era classificar a seleção para a Copa e acho que a gente conseguiu isso como objetivo. E agora é continuar trabalhando para poder chegar no melhor momento na Copa. Obrigado, Rafinha. Em relação à altitude, eu sei que você acabou entrando no segundo tempo. Você sentiu que os companheiros sentiram muito, acabou sendo determinante para o jogo de hoje? Claro, cara, eu acho que isso aí é óbvio. Eu acho que isso não tem nem que ter numa pergunta. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. E depois um jogo equilibrado, onde o árbitro achou um pênalti, acho que isso complica mais o nosso jogo dentro de campo. A gente vem das 2 eliminatórias ganhando tudo e chegamos na Copa e não fomos bem. Espero que dessa vez a gente não vai bem eliminatória e chegue na Copa. A gente vai focado, né? A gente viu o que aconteceu com a Argentina na última Copa. Estrearam até perdendo, depois se uniram e foram campeão do mundo. Então, eu acho que é óbvio, a gente quer sempre botar o Brasil no topo, mas o mais importante é o que vai acontecer na Copa, não o que vai acontecer nas eliminatórias, que a gente já tinha conseguido a nossa vaga há 3 partidas atrás. Obrigado, Bruno. Fez uma campanha aquém do que a camisa do Brasil sempre fez nas eliminatórias. Mas acho que o principal objetivo, que foi a classificação para a Copa do Mundo, foi alcançado. E agora é trabalhar e preparar para a próxima Copa do Mundo, fazer grandes amistosos para que a gente chegue mais preparado.